esse break não é nada catastrófico como as pessoas costumam pintar, ou está previsto para ir. Você fala, esse Deus... É consciencial, é um pouquinho mais profundo. É uma criação do homem e tal, que sugere Deus como um ser superior. Mas você também tinha falado em alguma coisa parecida, assim, que você fala, o espírito na evolução vem de um ser superior. Vem de um ser superior. O ser superior o que é? Uma força superior? Uma consciência. Uma consciência. E não é mais ou menos o que esse Deus que usual aí que se fala? Vamos usar como parâmetro o que a gente tem hoje como respeito hierárquico. Você tem aí os grandes comandantes dos países e tem seus subalternos e até chegar no povo que tem que respeitar essa hierarquia. Não tem jeito de ser diferente, porque senão vira bagunça. Isso é uma organização social. A nível espiritual é igualzinho. Existe uma hierarquia espiritual que comportamentalmente é diferente da nossa, porque é mais séria, é mais realista e mais objetiva. Não tem tantas diversificações como tem aqui, o jeitinho lá, vermelho é vermelho, amarelo é amarelo, azul é azul e fim de papo, né? É diferenciado. A nível espiritual, onde também se respeita hierarquicamente alguém superior. Não quer dizer que esse alguém superior, que continuou evoluindo desde os primórdios espirituais, ainda se atém, desde a criação do homem inteligente, de um homem culto, a ficar tomando conta de um planetinha do sistema e recebendo pedidos, isso pode, isso não pode, você vai para o céu, você vai para o inferno, está tudo errado, não é assim. Mesmo porque as pessoas usam, para se livrarem de certas situações comprometedoras e não sérias. Todo ser humano tem livre-arbítrio. E o caráter? E a ética? E a honra? Onde é que fica? Ele vai responder por isso. Para ele mesmo, não para alguém. Não para um chefe, um criador, que já está muito além daquilo que a gente imagina, tomando conta, talvez, entre aspas, de situações muito mais importantes. No meu caso, sendo espiritualista, é uma força superior. Não é humanizado, não é um Deus humanizado como o ser humano faz com as divindades, humanizando tudo. De repente você vê anjos e arcanjos, com jeito humano. De asinha, né, todo malhado, e de repente ninguém fala em anja, só fala em anjo, então é tendencioso. Diz que não tem sexo, porque falam do sexo dos complicado, anjos. É complicado. Então toda essa hierarquia foi muito mexida e útil na época que ela foi criada para instruir o ser humano a respeito de certas diferenças. Ou até para dominar. Só que, convenientemente. Eu uso essa expressão que é verdadeira. A época convenientemente criada para instruir aquele povo com limites. Tudo bem. Só que isso deveria ter sido evoluído, trazido para novos séculos, para uma realidade. E não foi. Por quê? Por que que eu não sou espírita e sim espiritualista? Os dogmas, os conceitos religiosos, eles brecam processos para continuarem tendo domínio da situação. Tá, então me fala uma coisa, você acredita no espírito? Existem espíritos? Com certeza absoluta. Quem são esses que eu trabalho com isso. Quem são esses espíritos? São aqueles que já morreram? 99% são desencarnados, que viveram no planeta num tempo qualquer, mais cedo ou mais tarde. Então são bilhões de espíritos. Muitos. Multiplica a nossa população por 3. 7 bi, 21 bi. De espíritos. Isso é jogo. De espíritos, vagando. Entre aspas, a gente trabalha em situações dimensionais, interdimensionais, e convivemos sempre num processo em comum. Nada é separado. Não existe lá é o céu e lá é o inferno, aqui é a terra. Tudo isso é tudo junto. É tudo num contexto que não pode ser diferente. Porque senão o hominal passa a se tornar animal.
E ele esquece da sua essência. Então, esses espíritos que convivem ainda na nossa dimensão de vivência física, em um certo momento vão passar a conviver numa dimensão diferenciada para se autoavaliarem e para escolherem uma nova proposta de reencarnarem para existir uma continuidade de evolução cultural e espiritual. Como é que se evolui espiritualmente, Fraga? Sendo um ser humano exemplar. O teu espírito vai evoluir em função do que você produz aqui como ser humano. Haja visto nosso corpo ser a ferramenta de evolução do espírito. Não é diferente. Tem pessoas que tiram o pé do chão e ficam só no astral ou no espírito, porque eu preciso evoluir. Como é que eu faço para o meu espírito evoluir? Seja um exemplar ser humano que você está evoluindo espiritualmente. E esses espíritos em que você crê e que você diz que existem e estão no mesmo campo dimensional que nós, enquanto existência física, eles interagem com o ser humano? E que forma de interação eles têm? Existem duas formas. Aquela forma útil, onde ele ainda tem um compromisso ligado à matéria, e ele interfere auxiliando, orientando de uma forma projetiva pessoas, médicos, doutores, cientistas. E existe a outra linha, como nós temos aqui também no planeta, que são os delinquentes, que continuam desencarnados e agindo da mesma forma que eram quando eram encarnados, que são aqueles que incomodam, que atrapalham, que produzem situações críticas distorcidas, interferem em relacionamento de família, de casais, de governo, de associações. Eles continuam delinquindo, apesar de não encarnados, que muitas vezes em certos segmentos religiosos são chamados de demônios, que na realidade não são. A linha luciferana, a linha de Satanás, é uma linha totalmente desconhecida da realidade que é ensinada hoje. É outra coisa. É outra coisa. Esses espíritos que acessam pessoas, que fazem com que pessoas tenham comportamentos... Essa história dos obsessores... Isso são espíritos de ex-encarnados que continuam se relacionando na nossa dimensão e não conseguem passar para uma dimensão... E o que falta para eles passarem? Aceitar a proposta de terem desencarnado. Você não tem mais um corpo. Você pode ter outra vez o corpo, desde que você faça uma autorrevisão e se prepare para uma nova proposta de aprendizagem. Chiafarelli, na sua concepção, esses espíritos têm forma? Eles são visíveis? Como é que é isso? Porque verdade, toda vez você vê alguém dizendo o seguinte: eu vi um espírito na minha casa, eu vi um espírito na floresta. Como é que é isso? Essas entidades, essas que são mais perceptíveis, na maioria das vezes, elas continuam conservando o registro da sua última encarnação. Por isso que tem pessoas que identificam: eu vi meu pai, eu vi minha tia, eu vi meu tio. Eles conservam essa imagem para poderem até se interrelacionar com os encarnados. Daquela forma que parece uma fumaça, aquela entidade, aquilo lá, quem é? Ele tem que se mostrar quem é, para se fazer identificável. Mas, na verdade, você tem poderes espirituais, você espírito, você Fraga, espírito, que hoje tem o nome de Fraga, porque está encarnado aqui, e já teve vários outros nomes em encarnações anteriores, e vai ter outros nomes futuramente. Hoje, você Fraga, tem poderes espirituais de adquirir formas a seu bel prazer. Quer dizer que então... Quando aparecem aqueles demônios, de chifre, de rabo, o bicho vem me comer, me pegar no pescoço. É uma mistura
de uma intenção de agressão, querendo mexer com a tua emoção e se transfigurando ou se travestindo de uma imagem que te choca, e mais o que você tem de registrado dos seus medos a nível cerebral, a nível psicológico. Tá. É uma mistura. Então, uma outra coisa, também segundo sua concepção, esses espíritos, que você falou dos bons e dos ruins, esses ruins podem ser afastados por qualquer mecanismo? Existe, é o processo do meu trabalho, por exemplo. Existe uma situação onde, pelo choque vibracional, você provoca uma situação material que vibra frequências incompatíveis com o bem-estar dele, estimulando ele a mudar de dimensão ou mudar de ambiente para deixar de exercer a sua função naquele lugar onde está atuando. São choques vibracionais que são provocados por físico-química. Provocados por alguma coisa real, então? Alguma coisa real, que vai produzir processos de choque a nível elétrico de alta intensidade e elétrico nocivo de alta intensidade, onde a entidade sem um corpo para resistir esse choque se fragiliza e tenta fugir. E conforme a intensidade que você aplica essa correção, ele vai fugir mesmo, porque ele não suporta, ele já não tem um corpo, uma carapaça para suportar esse choque. Caffarelli, nós estamos aí já terminando o programa, mas vai muito rápido, mas é muito interessante. Eu queria só te fazer uma última questão, que é: qualquer um pode visualizar um desses espíritos? Pode. Ou precisa ser alguém muito sensitivo para fazê-lo? Não, todo ser humano é sensitivo. Ele só não considera os sentidos dele, extrasensoriais, além dos 5 que ele tem. Mas todos são. O fato de você ver mais ou ver menos depende da necessidade que você tem desse ato. Que futuramente as crianças vão ser muito espontâneas com relação a isso, que vai fazer parte de uma autodefesa do dia a dia dela. Enxergar ou se inteirar com outras formas vibracionais que vão interferir no dia a dia. Você pode melhorar isso muito ou deixar como está. Como é que funciona a evidência? Você primeiro capta o padrão vibracional. Primeiro, você não enxerga nada, você capta. O teu cérebro processa isso e dá uma forma para isso, projeta essa forma e você vê isso em milionésimo de segundo. Na verdade, né, Caffarelli, isso pode ser aprendido. É uma discussão milenar, né? Que desde os povos primitivos até hoje dos povos evoluídos, essa questão da espiritualidade, dos espíritos, sempre uma discussão que está na pauta e ela não desaparece. Não. Né? E aqui a gente gosta de abrir o espaço para as pessoas colocarem as suas crenças, seus entendimentos, independente de quem crê ou não nisto. E você é um mestre nesse trabalho e tem, ao longo do tempo, desenvolvido e estudado, e já por várias vezes você nos dá ensinamentos e nos informa aqui. Eu agradeço a sua participação mais uma vez, Caffarelli. Muito obrigado. E até a próxima oportunidade que nós vamos te convidar para vir falar de novo. Vai ser um prazer. Vamos continuar, vai ser um prazer. Desse trabalho que você há tantos e tantos anos exerce. Muito bom, eu estou à disposição. Muito obrigado pelo convite, Fraga. Obrigado a todos.